Na quinta geração de consoles, o PlayStation 1 venceu o Nintendo 64. Ele vendeu mais, teve uma biblioteca maior e virou um fenômeno no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Mas existe uma pergunta que essa vitória não responde sozinha. Tecnicamente, qual dos dois era melhor? Então, fala rapaziada, aqui é o Tony, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Get Start Games Brasil. Hoje a gente vai colocar o PlayStation 1 e o Nintendo 64 frente a frente, mas sem cair naquela briga rasa de 32 bits contra 64 bits e sem fanboyzice, beleza? A ideia aqui é separar venda de potência, nostalgia de tecnologia e entender por que essa disputa continua dividindo tanta gente até hoje. A vitória do PlayStation não encerra o debate. Se a gente olhar só para o resultado da geração, parece que essa briga acaba rápido. O PlayStation passou de 100 milhões de unidades enviadas no mundo, enquanto o Nintendo 64 ficou abaixo de 33 milhões. Comercialmente não tem muito suspense, o PlayStation venceu. E no Brasil essa vitória parece ainda mais óbvia, porque para muita gente o PS1 virou sinônimo de videogame, locador, CD barato e variedade absurda de jogos. Mas é aqui que muita gente cai numa armadilha. Vencer uma geração não é a mesma coisa que ser tecnicamente superior. Um console pode vender mais por ser mais acessível, mais barato de produzir, mais atraente para as produtoras ou simplesmente por chegar no momento certo. E o PlayStation tinha tudo isso: CD, apoio das third parties, marketing forte e uma imagem muito mais moderna para os anos 90. Só que nada disso responde à pergunta principal desse vídeo. Quando a gente tira a venda, nostalgia e popularidade da frente, qual dos dois tinha melhor tecnologia? Porque do outro lado estava o Nintendo 64, um console que chegou depois, prometia 64 bits e parecia muito avançado no papel. Mas videogame não é só número na caixa. O que importa é o conjunto: processador, chip gráfico, memória, mídia e o quanto os estúdios conseguiam realmente extrair daquele hardware, o que cada console tinha por dentro. O Nintendo 64 era uma máquina muito impressionante para 1996. Ele usava uma CPU baseada na família MIPS R4000, rodando a 93.75 MHz. Já o PlayStation usava uma CPU MIPS R3000A de 32 bits, rodando a pouco mais de 33 MHz. Só olhando para a CPU, o N64 parece estar em outro nível. Mas console não funciona só com processador. E é aí que a comparação começa a ficar mais interessante. O PlayStation tinha uma arquitetura muito eficiente dentro das limitações da época. Um dos pontos mais importantes era o GTE, o Geometry Transformation Engine. Ele ajudava nos cálculos de geometria, iluminação e projeção dos modelos 3D na tela. Em outras palavras, mesmo com uma CPU mais simples, o PS1 tinha uma ajuda especializada para fazer aquilo que os jogos da época estavam começando a exigir: mundos e personagens em 3D. O console também tinha o MDEC, usado para vídeos, 2 MB de RAM principal, memória dedicada para vídeo e uma GPU que, apesar das limitações, era muito boa para manipular polígonos, sprites, efeitos 2D e cenários pré-renderizados. Do lado do Nintendo 64, o grande destaque não era apenas a CPU, mas o RCP, o Reality Coprocessor. Ele cuidava de várias tarefas importantes, incluindo gráficos, áudio e comunicação interna. E aqui o N64 tinha recursos que o PlayStation não tratava da mesma forma. Um exemplo é o Z-Buffer, que ajuda o console a entender qual objeto está na frente e qual está atrás em uma cena 3D. No PlayStation, essa organização de profundidade dependia muito mais de soluções por software. Quando isso não funcionava bem, apareciam polígonos piscando, atravessando objetos ou se comportando de forma estranha. Outro ponto importante era a correção de perspectiva nas texturas. No PS1, as texturas eram aplicadas de um jeito mais simples, chamado Affine Texture Mapping. O resultado é aquele efeito clássico de textura tremendo, parede entortando e chão parecendo nadar quando a câmera se move. No Nintendo 64, o hardware conseguia tratar melhor esse tipo de problema. Ele também tinha filtragem de textura e o anti-aliasing, o que ajudava a suavizar a imagem. Então, olhando apenas para certos recursos de 3D, o N64 parecia mesmo mais preparado para o futuro. Só que recurso bonito no papel não significa automaticamente melhor resultado na tela. Mas e se você curte esse tipo de análise mais técnica, mais explicada de um jeito simples, já deixa o like, porque isso ajuda muito o YouTube a entregar esse vídeo para mais gente que gosta de entender videogame além da nostalgia. O poder que vinha com gargalos. O Nintendo 64 era poderoso
poderoso, mas não era simples. Um dos maiores problemas estava nas texturas. O RDP, responsável pelo desenho dos pixels, tinha uma memória interna de textura muito pequena, conhecida como TMEN. Ela tinha apenas 4 KB. Isso mesmo, kilobyte. E isso limitava bastante o uso de texturas maiores e mais detalhadas. Por isso muitos jogos de Nintendo 64 têm aquele visual mais borrado, com texturas pequenas, repetidas ou suavizadas demais. O console tinha filtragem, mas muitas vezes estava filtrando texturas minúsculas. Então o resultado podia parecer mais limpo do que no PS1, mas também mais lavado. Já o PlayStation tinha texturas mais pixeladas e instáveis, mas em alguns casos elas pareciam mais nítidas. É por isso que comparar PS1 e N64 só por imagem parada pode enganar. Outro ponto era a memória. O Nintendo 64 tinha 4 MB de RD-RAM expansíveis com Expansion Pack. Era mais memória principal do que o PS1, mas o Nintendo 64 usava memória unificada. CPU, gráficos e outros componentes disputavam acesso ao mesmo espaço. Em termos simples, não adianta ter peças fortes se elas precisam esperar os dados chegarem. E esses gargalos também podiam aparecer na fluidez. Jogos ambiciosos como Zelda Ocarina of Time e GoldenEye 007 impressionavam pelo tamanho, pela liberdade ou pela complexidade, mas também sofriam com frame rate baixo em vários momentos. Isso não tirava o mérito desses jogos. Pelo contrário, eles eram impressionantes justamente porque tentavam fazer muita coisa ao mesmo tempo. Mas isso mostra uma diferença importante entre potência no papel e resultado prático. O Nintendo 64 tinha recursos muito avançados para a época, só que esses recursos vinham acompanhados de limites bem específicos, e nenhum limite pesou tanto naquela geração quanto a escolha da mídia. Cartucho contra CD, o verdadeiro ponto de virada. A Nintendo decidiu manter o Nintendo 64 usando cartuchos, e tecnicamente cartucho tinha vantagens reais. O carregamento era muito rápido, o acesso aos dados era ágil, a mídia era resistente e a experiência era direta. Você ligava Super Mario 64 e entrava no jogo rapidamente. Zelda Ocarina of Time não dependia de longas telas de load. Mario Kart 64, GoldenEye, Smash Bros. Era ligar o videogame e começar a se divertir. Só que essa vantagem vinha com um preço enorme. Cartuchos eram mais caros de fabricar, tinham menos espaço e eram mais arriscados para as produtoras. Se uma empresa fabricasse cartuchos demais e o jogo não vendesse, era sentar e chorar, porque o prejuízo era muito maior. Já o CD era barato, tinha muito mais capacidade e permitia produzir jogos em escala com menos risco. O CD era mais lento sim, e por isso o PS1 tinha load, mas em troca ele oferecia espaço para vídeos, músicas, vozes, arquivos maiores e jogos com vários discos. Isso mudou completamente o tipo de jogo que era viável em cada console. No Nintendo 64 muita coisa precisava ser comprimida, cortada ou repensada. No PlayStation os estúdios tinham mais espaço para experimentar, e esse foi um dos grandes trunfos do PS1. Ele não resolvia todos os problemas do 3D da forma mais elegante, mas dava aos desenvolvedores várias maneiras de contornar essas limitações. Um jogo podia usar cenários pré-renderizados, outro podia postar em vídeos, outro podia usar áudio, direção, atmosfera ou apresentação para parecer maior do que o hardware realmente era. O caso mais simbólico é Final Fantasy VII. A série tinha uma história fortíssima com a Nintendo, mas quando a Square quis criar um RPG mais cinematográfico, cheia de cenas em CG e apresentação grandiosa, o cartucho virou um obstáculo. O PlayStation oferecia o CD e o CD oferecia espaço. Não era apenas uma questão de gráficos, era uma questão de visão criativa. Nos anos 90 os jogos estavam ficando maiores, mais cinematográficos e mais cheios de conteúdo. E para esse futuro, o CD fazia muito mais sentido. Então, tecnicamente, qual era melhor? Agora sim dá para responder a pergunta do começo de forma direta. Tecnicamente, em termos de hardware, o Nintendo 64 era melhor que o PlayStation 1. Ele tinha uma CPU mais forte, recursos gráficos mais modernos, e buffer, correção de perspectiva, filtragem de textura, anti-aliasing e uma imagem 3D mais estável em vários casos. Se a comparação for apenas força de hardware e recurso de renderização 3D, a vantagem é do Nintendo 64. Mas essa vantagem vinha com preço. O N64 era mais poderoso, só que também era mais limitado por gargalos de memória, texturas pequenas, desenvolvimento mais difícil e principalmente pelos cartuchos. Já o PlayStation era mais simples em vários pontos, mas tinha uma plataforma mais flexível, barata e atraente para os estúdios. Então a resposta final é essa. O Nintendo 64 era tecnicamente mais poderoso, mas o PlayStation 1 foi a plataforma mais inteligente para aquela geração. E foi por isso que o PS1 venceu, mas por estar mais alinhado com o que a indústria, as produtoras e os jogadores precisavam naquele momento. E talvez seja por isso que PS1 versus N64 ainda divide tanta gente até hoje.
porque no papel o PlayStation venceu a geração. Tecnicamente o Nintendo 64 tinha armas mais modernas, mas na memória de quem viveu aquela época, os dois continuam brigando. Mas agora eu quero saber de você. Qual foi o verdadeiro vencedor dessa geração na sua opinião? O PlayStation 1 por ter biblioteca, popularidade e presença absurda no Brasil, ou o Nintendo 64 por ter o hardware mais avançado e alguns dos jogos mais marcantes daquela época? Comenta aqui embaixo porque eu quero muito saber de que lado você tá nessa disputa dos anos 90. E se curtiu essa análise, já deixa o like, se inscreve no canal, porque a ideia aqui é criar uma comunidade apaixonada por games, história, tecnologia e pelas decisões que mudaram os videogames. E se você gosta desse tipo de comparação técnica, assiste também o vídeo que está aparecendo agora na tela, onde eu explico a diferença entre emulação por software e FPGA. Porque ali também existe muito mito, muita propaganda e muita frase pronta sendo repetida sem entender como essa tecnologia funciona de verdade. Então, muito obrigado por assistir até o final. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Fui!